Olá pessoal, tudo bem? Eliphas Levi era muito crédulo. Na sua obra, o clássico Dogma e Ritual de Alta Magia, ele tem um capítulo, As Transmutações, onde ele vai falar sobre o lobisomem. Ele vai enumerar as razões pelas quais ele acredita que o lobisomem existe, que não há nenhuma dúvida sobre a existência desse ser tão extraordinário. Eu sempre fiquei me perguntando se não haveria lobisomem mulher, uma lobisomem fêmea, e descobri que nas histórias em quadrinhos aqui no Brasil, na década de 70 e 80, já existia uma lobisomem fêmea chamada de lobanil, e o plural de lobanil, lobanis. Isso na década de 70 e 80. Com o crescimento da participação das mulheres na sociedade, né, começaram a surgir então os lobisomens fêmeas. Os gramáticos têm um certo apreço pela terminologia lobisomema. Pessoalmente acho horroroso lobisomema. Eu preferia lobisoma, né? Há agora, nas últimas décadas, vários romances trazendo as mulheres também agora como lobisomem. Mais uma conquista das mulheres. Bom, voltemos aqui ao nosso Eliphas Levi. Esse cérebro ocultista vai dizer o seguinte: olha, o lobisomem é óbvio que existe, porque nós temos dezenas, centenas de relatos fidedignos, relatos mais do que provados da existência desses seres. Pessoas honestas, pessoas corretas, tem contado os seus relatos sobre o avistamento, o contato com esses seres. Portanto, trata-se de um absurdo dizer que esses seres não existem. Somente uma ciência muito materialista, uma ciência muito cética, poderia dizer que esses relatos, por exemplo, são decorrentes de homens disfarçados de animais. Um absurdo. Então, esse é um dos argumentos que o Eliphas Levi aponta para confirmar a existência real dos lobisomens. Uma outra questão muito interessante, muito lógica que ele apresenta é o seguinte: nunca se encontrou um lobisomem morto. Claro! Por que nunca se encontrou um lobisomem morto? Porque o lobisomem é um ser poderoso, é um ser magicamente formidável que consegue escapar, né? Graças a uma artimanha que eu vou falar daqui a pouco. Então, o fato de nunca ter se encontrado um lobisomem morto, isso mostra que é impossível de se capturar um lobisomem comprovando a existência do lobisomem, né? Porque se o lobisomem fosse morto, isso iria negar a própria natureza de como se forma o lobisomem, que eu vou falar daqui a pouco. Certo? Muito interessante, muito lógica essa tese desse célebre mago que até os dias de hoje é extremamente enaltecido, principalmente aqui no nosso YouTube. São dezenas, centenas de vídeos dos nossos amigos ocultistas e espiritualistas louvando o Eliphas Levi. Uma outra razão que prova, outro argumento que prova decididamente a existência dos lobisomens é a seguinte:
Quando há uma caçada a um lobisomem, né, atiram paus, pedras no lobisomem. Claro, o lobisomem quer comer ali uma galinha, quer matar um gado, quer dizer, não pode deixar, né? Os proprietários desses animais vão tentar afugentar o lobisomem, matar o lobisomem. Claro, perfeito. E depois, quando esse pessoal que está no encalço do lobisomem vai na casa do sujeito que se transforma em lobisomem e chega lá e encontra o sujeito na casa. E vai procurar no corpo desse sujeito, vai sempre ser encontrado ali um arranhão, uma ferida, um machucado, um calombo. Sempre vai encontrar ali alguma alteração no corpo daquele sujeito. Por quê? Porque aquele sujeito estava recém convertido em lobisomem e agora está em casa. Isso não tem prova maior do que essa da existência dos lobisomens. Você persegue, você fere, depois você encontra o cara ferido, em casa ferido. Prova irrefutável da presença, da existência real dos lobisomens. Bom, mas como é que se forma o lobisomem? O Eliphas Levi vai explicar, do ponto de vista da magia profunda, da magia mais poderosa que existe no mundo, como ocorre o surgimento dos lobisomens. Para isso, nós temos que falar um pouquinho da bilocação. A bilocação, segundo Eliphas Levi, é um fenômeno extremamente comum e provado. Não há nenhuma dúvida que a bilocação não exista. O que é a bilocação? A bilocação é o fato de um sujeito encontrar-se em dois lugares ao mesmo tempo. O sujeito está aqui numa cidade e encontra-se em outra cidade ao mesmo tempo. Isso está provado. Ele vai contar, por exemplo, um fato que ocorreu com Afonso de Ligório. Afonso de Ligório era padre, depois virou bispo, depois virou santo. E o Afonso de Ligório, quando o Papa estava agonizando, foi provado que o Afonso de Ligório estava do lado do Papa. E foi provado que, ao mesmo tempo, ele se encontrava a quilômetros de distância do Papa lá na sua casa. Está aí uma prova irrefutável da bilocação. Essa bilocação do santo Afonso de Ligório. Bom, e como que ocorre esse fenômeno tão fantástico da bilocação? Ocorre da seguinte maneira. Segundo o Eliphas Levi, lá em Dogma e Ritual de Alta Magia, nós temos o nosso corpo físico e nós temos a nossa alma. No meio, nós vamos ter o corpo sideral. Ligando a nossa alma ao nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo sideral. Fantástico, né? Então, quando o sujeito dorme, o corpo sideral se põe a viajar. Ele vai passear, vai conhecer novas geografias, viver grandes aventuras. E uma dessas aventuras ele vai viver como lobisomem. Esse lobisomem trata-se da materialização dos nossos desejos mais ocultos, dos nossos desejos mais agressivos, mais sanguinários, mais ferozes, do bicho, do animal que todos nós somos. Ele será materializado no lobisomem, claro, psicologicamente fantástico. Isso nos aproxima do Freud, nos aproxima do Jung, grande Eliphas Levi. Então, quando o sujeito está dormindo, então vocês entenderam, o lobisomem nada mais é do que o corpo sideral de uma pessoa que está dormindo. O cara está ali em casa dormindo, na cama dele, e o corpo sideral dele está andando pelos campos, matando galinha, matando porco, matando vaca,
e camponeses atrás dele ali, né? Atingindo ele com pedra, com pau, com facada, tentando dar uns tiros nele. Né? E, claro, por isso o Eliphas Levi nos alerta: vocês têm que ter muito cuidado quando vocês acordarem uma pessoa que está dormindo. Porque quando a pessoa está dormindo e está sonhando, o seu corpo sideral está passeando, está longe, está ligado ao coração e ao cérebro por um cordão. Por um cordão. E se você acordar a pessoa muito rápido, você poderá causar sérios traumas e até mesmo a morte da pessoa. Portanto, nunca acorde uma pessoa de maneira muito violenta, de maneira muito súbita. Sempre acorde uma pessoa de maneira bem delicada, porque você pode provocar uma ruptura completa desse cordão, levando o sujeito à morte. E quantas mortes já não ocorreram? Ocorreram e ocorrem pessoas que são despertadas de maneira abrupta. Então, essa é a explicação do lobisomem. O lobisomem nada mais é do que o corpo sideral de um sonhador. Esse corpo sideral parte em busca de aventuras, de novos dramas, de novos roteiros épicos para sua alma vivenciar, e um desses roteiros trata-se do lobo, do lobisomem. Então precisamos ter o corpo sideral, e isso também é, claro, obviamente, a explicação da bilocação. Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Fantástico, né? O Eliphas Levi me convenceu. Realmente, a partir de hoje, eu acredito no lobisomem e vou tentar fazer o meu corpo sideral, né? Vou tentar aí fazer uma viagem astral, tentar fazer com que o meu cordão de prata não se rompa nessa viagem, e vou perambular aí pelos campos, que agora já nem tem mais por aqui, porque só tem agora a cidade, os campos estão sendo eliminados, e nem tem muitos animais nos campos agora.